Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. E quando eu estava preparando a nossa conversa de hoje, o Espírito Santo deixou muito claro para mim que a nossa conversa de hoje deveria ser sobre José. José, um filho amado, um filho querido, o filho preferido do seu pai Israel. Deus deu a ele 2 sonhos, e esses sonhos eram sonhos proféticos que mostravam claramente aquilo que iria acontecer com a vida dele. No entanto, ele ainda não tinha entendimento, mas o pai, mesmo questionando ele, vem cá, você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar perante você? Embora o pai tivesse feito aquela pergunta, o pai ficou assim, tem alguma coisa por trás desse sonho. E no momento que ele compartilhou aquele sonho com os irmãos, aquilo foi alvo de inveja, foi alvo de confusão entre ele e os irmãos, chegando ao ponto em que os irmãos venderam ele como um escravo para o Egito. Primeiro pensaram em matá-lo, em jogar ele numa cisterna, e depois optaram por vendê-lo como escravo por Egito. E aí você vê, caramba, como é que deve ter ficado a cabeça de José no momento em que ele pensou, poxa, eu tinha tantos sonhos para a minha vida, Deus me deu 2 sonhos claros, estava me mostrando alguma coisa para mim, eu sou o filho preferido do meu pai, e de repente me vejo numa situação onde eu estou sendo vendido como um escravo, para o Egito. E eu vou confessar para vocês que ler esse trecho da Bíblia, para mim, foi muito interessante. Deus falou muito comigo. E aí eu peguei essa passagem para a gente começar a conversa falando sobre isso. Em Gênesis 39, de 2 a 6, já começa falando o seguinte: o Senhor Deus estava com José. Independente dele ter sido vendido como escravo para o Egito, essa palavra já começa, o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas suas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que ele comia. Olha que situação interessante, Deus pegou José, foi com ele e abençoou inclusive a vida daquele que era o Senhor sobre a vida de José. Olha que coisa interessante, a bênção de José, ela era tão grande que ela transbordava para quem estava ao lado dele. Ele era um abençoado e um abençoador, mesmo estando em uma situação de escravidão, mesmo estando debaixo de uma situação de injustiça. Eu quero falar para você aqui nessa noite, provavelmente alguns de vocês devem estar passando por situações onde vocês estão se sentindo injustiçados, onde vocês estão se sentindo muitas vezes caluniados. Essa frase veio aqui, essa palavra minha boca, talvez alguém esteja sendo aqui caluniado, talvez vocês estejam se sentindo roubados em determinadas situações, mas sabe de uma coisa, o Senhor é com vocês. E é nisso que a gente tem que se fortalecer, o Senhor é conosco, independente do que esteja acontecendo com a gente. As situações que estão nos cercando, elas não são motivo para que nós venhamos a duvidar da fidelidade de Deus, da sua fidelidade nas suas promessas, da fidelidade naquilo que Ele afirmou, daquilo que Ele colocou no nosso coração como sonhos em nossos corações. Nós não podemos nos deixar levar por isso, porque a intenção do inferno,
ao se contrapor a nós, ao colocar situações sobre as nossas vidas que tem como objetivo fazer com que nós fiquemos paralisados, é exatamente para que a paralisia seja acompanhada de uma descrença, de uma falta de confiança. E é isso que nós não podemos nunca perder, a confiança em Deus. A certeza de que Ele é conosco, que Ele está conosco, mesmo que a gente esteja debaixo de uma situação completamente adversa e completamente avessa a que nós entendemos que deveria estar acontecendo com a gente, por questões até mesmo de justiça e de fidelidade, o que a própria palavra diz. Você fica pensando assim, mas a palavra fala que não pode acontecer comigo uma situação como essa. A gente sabe disso. Só que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. O fato daquilo não estar se transformando ou acontecendo da forma que a gente quer, no momento em que a gente espera, não significa que não vai acontecer. Não significa que não vai mudar. Amém? O interessante é que teve um momento que quando José foi ali tentado pela mulher de Potifar, ele falou o seguinte: nesta casa eu mando tanto quanto ele. Ele falou para a mulher do Potifar: eu mando nessa casa tanto quanto ele, mais até do que você. Porque ele continua dizendo o seguinte: eu posso tocar em qualquer coisa, só não posso tocar em você, porque seria um erro com o meu Deus e seria um erro com o meu Senhor. Mas olha a posição dele, ele já se sentia de uma maneira, falou: olha, eu mando tanto quanto ele. Ele mesmo sendo um escravo, ele estava em uma situação que ele se sentia quase que igual ao seu dono, ao seu chefe. Eu quero que vocês guardem essa frase aqui, porque eu fico pensando o seguinte: até que ponto essa posição que José estava ali começou a criar nele um entendimento que ele tinha chegado ao topo de onde ele poderia chegar. Até que ponto isso pode ter, assim, a Bíblia não fala sobre isso, ela não diz que ele teve esse pensamento, mas eu quero que a gente guarde essa visão. Será que em algum momento José começou a pensar assim: cara, eu sou escravo aqui desse cara, ele é um grande senhor, e eu aqui mando tanto quanto ele? E depois em Gênesis 39, 21, conta a situação que ele então, aí conta a história de que a mulher tentou seduzi-lo, ele não aceitou, ela pegou ali as vestes dele, o acusou injustamente, alegando que ele havia tentado seduzi-la, e por isso ele foi preso. O seu senhor mandou prendê-lo imediatamente. E ele foi colocado numa prisão, que era a prisão onde ficavam ali os servos do rei. Ele foi colocado naquela prisão. E aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Em Gênesis 39, 21 fala: mas o Senhor estava com ele e o abençoou. Então, mais uma vez, na hora em que ele foi vendido como escravo, que ele foi para a casa de Potifar, o que aconteceu? O Senhor estava com ele e abençoou tanto ele quanto Potifar. Na hora em que ele foi preso injustamente, novamente fala: mas o Senhor estava com ele. Então, mesmo quando ele foi para a prisão, Deus continuou com ele. Ele não foi abandonado. O ir para a prisão, o ser acusado injustamente, não foi fruto de um abandono de Deus, gente. Entenda isso. Ele não foi para aquele lugar porque ele foi abandonado. O que aconteceu? O que ele fez que Deus o abandonou? Ele não fez nada. E Deus também não o abandonou. De modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Então veja que José, ele era uma bênção transbordante, independente da situação que ele estava, independente de onde ele estava, ele continuava sendo o José, que Deus estava com ele, usava ele, e ele tinha excelência em tudo que ele fazia, independente de para quem ele fazia, independente da situação na qual ele se encontrava. Eu quero te falar uma coisa: nada do que está acontecendo com a sua vida é motivo para você baixar o seu padrão. Nada disso é motivo para você baixar o seu padrão. Pelo contrário, é nesses momentos que você mostra o seu valor. Quando tudo te levaria a se sentir no direito de baixar o padrão, é aí que você eleva cada vez mais.
E aí que eu vou olhar assim, tem alguma coisa diferente com esse cara, tem alguma coisa diferente com essa mulher. Amém, gente? Esse é o nosso posicionamento, esse é o posicionamento de quem é mais do que vencedor. E aí a gente vai ver que dentro da prisão, mesmo lá na casa de Potifar, na prisão, José, ele evoluiu demais, ele fez uso dos seus dons, seus talentos, isso foi bênção para a vida dele, foi bênção para a vida daqueles que estavam caminhando com ele, e foi uma chave que levou a ele a mudar de patamar. Mesmo estando dentro da prisão, ele fez uso desses talentos. E aí a gente vê a situação onde, o que aconteceu? A gente vê a situação onde o copeiro do rei e o padeiro do rei são presos. E de repente acontece uma situação que eles tiveram sonhos e José foi lá e viu os caras assim meio tristinhos. Pô, o que está pegando com vocês? Ah, que a gente não teve uns sonhos, a gente não entendeu. Tá, me conta aí, me conta o que houve. E José foi e interpretou os sonhos deles. O fato, gente, é que José sabia aproveitar as oportunidades que apareciam para ele. Não tenha dúvida que, ao chegar na casa de Potifar, ele viu que havia ali uma oportunidade para que ele usasse os talentos dele, para que ele tivesse uma vida melhor, para que ele sobressaísse. Da mesma forma como ele chegou na prisão, ele certamente aproveitou a oportunidade de mostrar seus dons e talentos ali para o capitão da guarda, para que ele pudesse também ter uma situação melhor e usar seus dons e talentos a favor dele e a favor daqueles que estavam ao redor dele. E na hora que ele viu aqueles dois ali numa situação angustiante, ele também usou os seus dons e talentos para poder ajudá-los e também ser favorecido. Por quê? Porque na hora que ele interpretou esses sonhos, olha o que acontece. Ele vai, interpreta o sonho bom para o copeiro e fala o seguinte para ele: olha, quando você estiver muito bem lá, lembra de mim. E, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para a cadeia. Ele aproveitou o momento para quê? Para duas coisas, para falar: cara, eu quebrei o teu galho, agora tu vai ter que quebrar o meu. Mas só que ele fez uma coisa, ele chorou as pitangas dele. A realidade é que José pegou aquela situação ali e ele mostrou claramente o seguinte, que ele não tinha se esquecido do que havia acontecido com ele, de uma forma muito clara. Ele se sentia duplamente injustiçado com relação àquilo, e ele acreditava que contar aquele fato para os outros seria relevante para que ele fosse liberto daquela situação, como se alguém fosse se compadecer da história dele. Fui vendido como escravo pelos meus irmãos, fui acusado injustamente, fui parar na prisão. Ele foi contando a historinha dele ali. Ele achou que, ao resolver a vida do cara e contar a história dele, o cara ia contar a história dele para o faraó e aquilo ali ia mudar a vida dele. E esse é um problema que a gente vive. A gente acredita que a solução dos nossos problemas está em contar a nossa história triste para todo mundo que cola do nosso lado. Que não é verdade? Que no momento que tem uma situação, você acha que no momento que você vai contar aquela história, o cara vai se compadecer de você e vai tentar mudar a sua sorte, vai se mover, vai se movimentar a seu favor. Meu querido, minha querida, sai fora dessa, porque a gente está caindo numa armadilha. A gente está usando os nossos lábios para, em vez de profetizar o que a gente quer, a gente está reforçando o que a gente tem que esquecer. Amém? Essa é a verdade. Nós temos que mudar o nosso posicionamento. A gente tem que mudar a forma como a gente fala. Eu sempre falo isso, o problema você trata com quem resolve, senão é fofoca. E essa é uma verdade. E às vezes nós somos os fofoqueiros das nossas próprias vidas. A verdade é que José esperava aqui que o copeiro fosse resolver o problema dele naquele momento e da forma que ele esperava. Amém? Bem, só que aconteceu o seguinte, o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar os sonhos do faraó. Aí, o que conta aqui em Gênesis 41:12? Lá na cadeia, o copeiro se lembra, lá na cadeia, estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer.
2 anos depois, numa situação em que Faraó teve um sonho, esse cara foi e se lembrou de José. Bem, eu quero que vocês guardem uma frase aqui curiosa. Olha como é que ele chama José. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Na verdade, numa outra versão, fala que ele era um servo do capitão da guarda. Aí conta a Bíblia que pegaram José, mandaram chamar José. Antes de apresentar José para o faraó, deram um banho nele, barbearam ele, botaram uma roupa nele e levaram ele na presença do faraó. Não é verdade? Então, vou falar uma coisa para vocês. Faraó não sabia que José era um prisioneiro. Porque ninguém falou para ele que ele era um prisioneiro. Falaram que lá na cadeia tinha um cara que trabalhava lá, que era um servo, essa versão usa escravo, mas a outra versão usa um servo do capitão da guarda, que interpretou os nossos sonhos. Deram um tapa nele, porque ele fala assim, pô, vocês estão malucos, vocês vão me trazer um preso aqui, todo esquisito aqui na minha presença, para dizer que ele vai interpretar o meu sonho? Não, levaram José, e José interpretou o sonho do faraó, como a gente sabe. Ele explicou que aquelas vacas, tanto as vacas gordas quanto as espigas de milho, representavam 7 anos de fartura, e que as vacas magras e as espigas queimadas significavam 7 anos de escassez. Mas olha o que José fez. Acabando de contar isso, José não se conteve em parar por aí. Ele virou para o faraó e falou o seguinte: pois bem, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Aí, olha só que interessante, o cara chegou, ele não simplesmente interpretou o sonho do faraó, ele deu a solução. Ele viu aquele momento e falou o seguinte: cara, esse é o meu momento. Se eu sou um cara que, gerenciando a vida lá do meu senhor, ele foi abençoado, tanto na casa dele, quanto nos negócios que ele tinha fora de casa, se ao administrar a prisão, eu fiz com que aquilo ali funcionasse muito bem, cara, o cara era bom, ele sabia o que ele fazia. Falei assim, eu não vou simplesmente chegar aqui e me parecer para o faraó como que eu sou simplesmente um interpretador de sonhos. Eu vou pegar os meus dons e os meus talentos e vou mostrar para ele o que eu tenho sobre mim. Ele aproveitou o momento para mostrar quem ele era. E aí o que é que o faraó fala? O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Olha só, gente, tem horas que Deus te tira da tua zona de conforto para deixar de ser o todo-poderoso sobre a casa de alguém e ser o todo-poderoso sobre toda a terra, sobre algo muito maior da sua vida. Lembra daquela frase lá atrás? Ele estava lá, ninguém manda nessa casa aqui mais do que eu. Só que agora ele está aqui, ele agora é o cara mais poderoso do Egito. Só que para isso, ele foi tirado da zona de conforto dele. E todo aquele processo que ele viveu ali dentro da prisão, fez parte do processo de formação dele, para que ele pudesse estar nesse lugar aqui agora. Ok, gente? Então, o que você está vivendo, não veja isso como simplesmente um problema contínuo. Veja isso como um processo de crescimento e amadurecimento, para que você esteja habilitado, habilitada, capacitado e capacitada para estar onde Deus planejou que você esteja. Ok? Agora, houve um fato novo. José mudou o posicionamento dele. Ele não contou para Faraó a sua história triste.
Ele não chegou, Faraó, aproveitando que eu estou na sua presença, deixa eu lhe contar, eu sou um hebreu que fui tirado da força da casa dos meus pais, meus irmãos me venderam. Ele não fez nada disso. Ele mudou a abordagem dele, ele parou de ficar contando a historinha triste, mas ele aproveitou o momento, apresentou como quem trazia a solução. Ele olhou para frente, falou assim, esquece o que passou, esquece a injustiça que fizeram comigo, esquece o que não deu certo, eu vou olhar para frente, vou pegar essa oportunidade agora e vou construir meu novo futuro a partir desse momento. Foi isso que ele fez. Então para de contar a história triste, para de ficar olhando para trás, olha para frente. Aproveita as oportunidades que estão surgindo na sua vida para você ir na direção daquilo que te traz a vitória. E aí a gente sabe que ele foi bem sucedido, que ele fez um plano, o plano dele deu super certo. E 2 anos depois, olha como é que Deus faz as coisas. 2 anos depois que ele interpretou o sonho de Faraó, o sonho do copeiro, ele esteve na presença do Faraó. 2 anos depois que ele interpretou o sonho de Faraó, ele teve uma nova oportunidade, que foi o quê? Seus irmãos virem à sua terra para poder buscar alimento. E aí a gente sabe como é que começa a história dele. Mas o que eu quero contar para vocês é o seguinte, é que Faraó deu para ele uma mulher para que ele se casasse. E essa mulher deu a ele 2 filhos. E o nome dos filhos dele já começa a mostrar a mudança de posicionamento dele, que foi o seguinte: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Sim, cara, o que passou, passou. Meu sofrimento foi embora. E para o segundo filho disse, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Você não precisa ir embora de onde você está para você ser abençoado. Deus vai te fazer prosperar, até mesmo na terra onde você tem sofrido. Deus vai fazer com que aquilo que tem se mostrado para você como um lugar de tristeza, de problemas, se transforme em um lugar de bênçãos na sua vida. Mas ele teve um posicionamento, esquecendo o que para trás fica, eu vou na direção do meu alvo. Isso aqui é uma visão clara da nova aliança, refletida na antiga aliança. Amém, gente? Amém. Claramente você vê, lembrando que aqui não existia lei ainda, eles estavam debaixo de graça aqui. Então você vê claramente esse posicionamento. Eu esqueço o que eu passei e olho para ser abençoado onde eu estou. Bem, gente, quando José encontrou seus irmãos, os irmãos ficaram temerosos, preocupados. O que José vai fazer com a gente? Nós vendemos José como escravo, nós agimos de uma maneira errada com ele, mas José fala, quando eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José entendeu o propósito de Deus através da vida dele. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Uau! Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual seria a disposição dos egípcios em vender alimentos para o povo de Israel se não fosse alguém do povo de Israel controlando a venda de alimentos naquele momento? Uau! Porque se você continuar a ler aqui, você vai ver que chegou uma hora que não tinha mais prata. Quando houve mais prata, eles começaram a dar o quê? O seu gado. Quando não tinha mais gado, eles deram a sua terra. Quando não tinha mais terra, eles viraram servos. Vocês sabem o que ia acontecer com o povo de Israel se José não tivesse ido na frente? Ele teria morrido de fome. Mas Deus sabia do que ele tinha planejado. Por isso José foi como um remanescente que foi à frente para garantir que o plano de Deus de fazer de Jacó, de fazer de Israel uma nação que não seria possível, maior do que as estrelas do céu, maior do que poderia se contar nos grãos de areia, se cumprisse. Então eu entendo o seguinte, talvez o que você está passando agora seja apenas uma parte
para que um plano muito maior de Deus na sua vida ou através da sua vida esteja se cumprindo, amém? Fique firme, persevere frente às dificuldades, olhe a figura completa, não fica olhando só para o que está na sua frente, amém? E aí, gente, mas Deus me enviou na frente, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Ele falou assim, olha, foi Deus que me mandou para cá. Ele falou assim, cara, não tenho nada contra vocês, não tem nada com vocês, eu entendo do plano de Deus para a minha vida. Gente, e aí a gente vai vendo quão maravilhoso Deus foi, quando, eu vou confessar que eu chorei muito lendo essa passagem hoje, quando eu fiquei imaginando ali, quando José abraçou o pai, tantos anos depois, o pai imaginando que ele estava morto, eu me lembrei do filho pródigo. O que foi o pai abraçar aquele filho que ele achava que estava morto, e falar assim, cara, você está vivo. E José foi de uma bondade com o pai, com os irmãos, com a família dos irmãos. Eu falei, meu Deus, que coisa, que coração transformado, que coração curado, que coração mudado, que coração forjado no amor, frente a tanta dificuldade. Ele em nenhum momento acusou os irmãos pelo que eles fizeram, ele entendeu claramente, Deus, você tem um propósito. E quando, no final da vida de Jacó, quando ele estava para morrer, que ele foi abençoar cada um de seus filhos, quando eu li aqui a bênção que Deus colocou sobre a vida de José, ele falou, José, olha o que Jacó falou do seu filho, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso. De quem ele está falando, gente? Quem é a nossa rocha? Quem é o Todo-Poderoso de Israel? No momento que você está sendo atacado, que você está sendo injustiçado, você vai responder isso com a palavra. Você vai responder isso com aquilo que a Bíblia fala a seu respeito. Porque no momento que você faz isso, é pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, pela rocha de Israel, que você está combatendo aqueles que vêm contra você. Não é pela sua carne, não é com o seu sangue, mas é com o poder do Deus Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado dentre os seus irmãos. Quero te dizer que aquilo que você vai viver na sua vida vai ser muito maior do que aquilo que você perdeu. Você vai chorar de alegria pela restituição, pela restauração, muito mais que você chorou pela perda ou pela injustiça que você sofreu sobre a sua vida. Quero te dizer aqui, que é muito curioso, que José foi vendido como escravo aos 17 anos. Foi levado à presença de Faraó aos 32 anos. Aos 30 anos. Recuperou o seu relacionamento com seu pai aos 32, e seu pai viveu mais 17 anos. José morreu com aproximadamente 130 anos, se eu não me esqueço, 120, 130 anos, só que Jacó morreu com 147, Deus deu para Jacó a quantidade de anos a mais da vida dele, para que ele pudesse restituir e remir o tempo que ele ficou sem o filho dele. Quero falar para você, não se preocupe com o tempo, Deus ele é poderoso
para te acrescentar tempo, para você ter a restituição daquilo que você não está vivendo agora, daquilo que você perdeu agora. Amém? E é aquilo que a gente fala aqui. Deus falou, ele disse, ele me tornou um ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador do Egito. Você vai ficar numa posição muito maior do que aquela que você pensa que você perdeu. Quando a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, tome posse sobre isso, sobre a sua vida. Não pense que o que você tinha era o melhor que você poderia ter. Deus tem muito mais para a sua vida. O que Ele planejou para você é muito maior do que você possa imaginar. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite.